Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez gravando uma nova live com fé no Filho de Deus e que nos ajude a caminhar por esse mundo. Tudo que está acontecendo não é surpresa para ninguém. Porque desde o passado, aqueles velhinhos já anunciavam o final do mundo, mesmo que eles não tivessem conhecimento da Bíblia. E aí, então, eles anunciavam coisas que pareciam profecia. E acontecia. E o próprio Jesus considerava, porque ele dizia assim, quando um relâmpago sai do ocidente, do oriente ao ocidente, vós dizeis, vem chuva. E às vezes acontece. E não sabe vós basear o tempo da vinda do Filho do Homem? É o Cristo. Eu quero pedir aos ouvintes que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, para me dar mais força no canal. Deixe um comentário. Quem sabe assim você vai estar me ajudando a não parar de falar. Porque tantas coisas ruins nós temos ouvido ultimamente. O mundo virou inimigo de si mesmo. Um falando mal contra o outro. E às vezes até quem está falando mal está certo. Mas o outro que foi falado, mesmo sabendo que às vezes está errado, ele não quer aceitar, né? Não assume. Só o que sabemos é que Deus não vai deixar de graça. Não, de jeito nenhum. Aquele que procurar trair vai ser traído por si próprio. Só em pensar que o que está fazendo está encoberto aos olhos dos outros e que ninguém está vendo. Ele tá traindo a si mesmo. Nós vamos chegando na corrida para o final, onde poucas pessoas param para pensar do lado que seja mais honesto e até para obediência acerca da palavra de Deus. Então, aqui nesse mundo sempre foi visitado por seres avançados. Eu já disse em lives que toda pedra preciosa que aqui existe não são natural daqui. Porque tudo que for de mais especial que for encontrado aqui na Terra não é daqui. Veio de lugares, né, que veio de vários especiais. Essas pedras preciosas que vieram para cá foram unicamente para produzirem energias que só por ser pedras raras e caras já demonstra que veio de um lugar avançado. Desculpa. E geralmente elas são encontradas em lugares pedregosos, montes, onde existe ali várias energias.
A Bíblia refere acerca dos montes, falado pelos profetas, falado pelo próprio Cristo, e até o local do juízo final já está apontando o Monte Sinai, né? Quando se fala na Bíblia sobre a questão da arca, que tem que ser interpretada, fala sobre os montes de Ararat. Cada coisa mais surpreendente sempre existe, quase sempre, o monte. Jesus afastava com seus discípulos para os montes, né? E nós vemos falar muitas vezes. Ele disse: se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diria este monte, olha só, transporta-te daqui, precipita-se no mar. E ele vos obedeceria. Será que o monte tem como obedecer e não obedecer? Ele, nessa situação, será que ele é pensante? Ele vê? Ele obedece ou desobedece? Que foi o Cristo que disse: você manda ele sair, precipitar sobre o mar e ele vos obedecerá. Né? Então, tudo aqui na Terra, que se você quiser fazer um estudo, por favor, sem ligar ao homem, viu? Porque para saber as coisas profundas, você tem que procurar quem tem capacidade para isso. E o homem não consegue atingir as áreas mais profundas espirituais. Ele não consegue. Então, porque são algo acima do que foi permitido que ele soubesse. E com isso você consegue tirar da sua vida as coisas ruins, quando você consegue, nessa pesquisa, nessa busca, adquirir essa força. Aí você começa a ter no seu próprio corpo a defesa. Se você viver amaldiçoando você mesmo, não fiz porque eu não consigo, eu posso lutar, não vou chegar a lugar nenhum. Os outros também começam a falar o mesmo. Eles já começam a enxergar em você essa força que vai deixando transparecer no seu rosto e ele começa a ajudar você a amaldiçoar você mesmo. Eu também acho que você não vai para canto nenhum, não. Você viu lá o fulano e tal, vi, vai para canto nenhum. Por que você disse? Não, ele mesmo acha isso, que não. Ele já se convenceu que não vai chegar a lugar nenhum. As palavras são seladas. As pessoas vão ser julgadas pelas palavras que saem da boca. Jesus chegou a dizer aos fariseus: o que contamina a pessoa não é o que sai. Não é o que entra, melhor, pela boca. É o que sai. Esse é o que contamina. Tudo que sair da nossa boca, ela tem um destino, essa palavra. Ou acumular-se em um lado que será gravado e filmado para ser julgado depois contra nós, ou, depende, se essa palavra foi interessante e visar proveito de alguma forma,
para você mesmo, para alguém, é ótimo, é muito bom. Mas, por isso é que não devemos nos amaldiçoar. A gente consegue todas as coisas desde que Deus veja que estamos pedindo coisa correta e Ele nos concederá. Por isso Jesus falou, tudo quanto pedirdes, vos será feito. Mas todas as coisas que pedirmos, que pode ser feito. Porque graças a Deus que Ele não nos atende tudo o que pedimos. Porque senão, nós estava tremendamente assolado. Vai chegar dia que já está, mas não em grande proporção, que as pessoas vão dizer a si mesmo, eu jamais pensava que isso um dia tivesse condições de acontecer. Mas é assustador. É assustador. E a gente vai desmaiar de terror, segundo as Escrituras. Então ainda não é agora. Agora é só o princípio de dor. E aí depois a outra vai ser pior. Está tudo escrito. Mas está havendo tantos caminhos no meio dos ensinamentos que as pessoas agora, às vezes, nem precisa pegar as escrituras para saber. Porque está muito misturado. Tem pregadores de todas as maneiras. Tem pessoas falando da mesma Bíblia de vários tipos de interpretação. Querendo saber mais do que o que devia, ou até ensinando o que não devia. Se nós fôssemos levar grosseiramente, diríamos que a Bíblia em breve tornaria um livro totalmente desacreditado. Por tantas palavras diferentes, que todos dizem estar pregando o caminho do reino de Deus. Certo? Aguarde. Está chegando até nós coisas jamais vistas, jamais pensadas. Coisas terríveis. Onde o mar vai querer sair do seu normal e vai invadir grande parte da terra. Tubarões, não vou citar o nome das cidades, não é porque eu tenho dúvida que vai acontecer, não. Porque eu não estou aqui para assustar ninguém, estou aqui para alertar as pessoas. Mas cidade que conhecemos aí, a maioria delas já beira-mar, tubarões vai andar por cima da onde havia prédios. Vai ser quase que uma criação de um novo mar. A terra baterá e as águas do mar vão ser expulsas, parte delas de dentro para fora. Em ambos lugares vão trocar água doce por salgada. Porque ninguém vai mais entender o porquê. Porque essa terra que está aqui, ela vai ser destruída.
e refeita. A Bíblia diz isso. Então vai ser trocado tudo. Sinais que Cristo disse que apareceria em cima do céu e embaixo na terra, por cima das águas, embaixo das águas. Sinais vão aparecer. Já está aparecendo. Está chegando um tempo onde você não tem mais comando sobre a sua própria vida. Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você era ainda moço, você, falado numa palavra mais atual da agora, mesmo colocaria o seu cinturão sobre o seu corpo. Na Bíblia diz cingir-se. Mas chegará o tempo que outros vai fazer esse trabalho em você. Cingir-se. O tempo é esse. O tempo é esse quando você está deixando de mandar no que é seu, porque algo estão surgindo que você está tornando visível aos olhos do mundo e vai perdendo a eficácia que você tinha com o seu próprio controle. E nós estamos sujeitos a ficar nas mãos de pessoas incrédulas e perversas, que nos obrigará a fazer da maneira deles e não da maneira que temos direito. Não se assuste com isso. Como Jesus disse, olhai e não vos assusteis. Porque é mister que isso aconteça. E aí vai se aproximando. Vai se aproximando. Os seres que estão nascendo agora, ele não é mais os seres que nascia antigamente. Tem a mesma aparência, não vai notar diferença tão grande assim, mas eles não são o mesmo. Eles vão já estar vindo dotado de uma maneira inteligente, que seja para o mal ou para o bem, ele está vindo. E no meio, acreditem ou não, estão vindo pessoas que já passaram por aqui e já têm experiência do que é morar aqui. A alguns isso vai ajudar muito desses que estão chegando e outros que até já passaram por aqui vai se tornar pior. Porque ele vai vir com a sabedoria, a revolta que levou, e vai virar um mundo de vingança e de falsas esperanças. Quando Jesus disse que o amor esfriaria, pai ficaria contra filho, filho contra pai, e assim um contra o outro. Jesus disse, passa o céu e a terra, e as minhas palavras não vão passar. Não passará nem um tio e nem um jota sem que essas coisas venham a acontecer. Não vai passar nada. Ela vai ter que acontecer. E se tem que acontecer, adianta longas orações? Meu Deus, muda isso, faz aquilo, faz que essa pessoa seja assim, faz que ele deixe de ser dessa maneira, passa a ser assim. Será que adianta?
Adianta não, amigo. Adianta não. Sabe por quê? Porque Deus fez um projeto de resgate para essa terra, o qual só Ele mexe. E jamais Ele vai mudar algo feito por Ele antes que o mundo existisse, só para atender minha oração. Oração para curas, que se chama de curas divinas. Como que fica? Se Deus chegar a ouvir uma oração, Ele disse, eu terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia. O próprio Deus disse. Ele vai ter por misericórdia do doente e não para atender o intercessor. Certo? E se aquele mal que a pessoa estiver sofrendo fizer parte de dívidas, sua oração também não vai adiantar nada. Porque Deus não vai mudar o plano. Não há impunidade. E é um favor, é uma misericórdia de Deus permitir que algo aconteça na vida das pessoas para que Ele melhore. Jamais alguém ia dizer, me põe cego, Senhor, para mim poder me salvar. Essa oração não existe. Isso adianta na vinda para cá. Conforme o tamanho do erro, ele já tem que entrar aqui acertando. Prezado amigo ouvinte, eu quero te agradecer mais uma vez e pedir que deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, para que me dê força, estabilidade, para que eu continue falando. Porque minhas palavras vai ser sempre assim, explicando o que pode acontecer e explicando uma maneira de escapatória quando vier essas coisas. Senhor meu Deus, eu peço, Senhor, que abençoe todas as pessoas. Eu peço pelo mundo inteiro, com uma bênção que for possível, que seja permitida pelo Senhor. Que o Senhor sabe todas as coisas e sabe quem o Senhor quer ajudar e sabe também daqueles que estão perdidos dentro da sua própria vida. Eu agradeço ao Senhor e aos anjos do Senhor, acima de todas essas coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.